Fala aí galera, eu sou o T e se você é jogador de Rescue, você é bem egoísta, porque os suportes que você queria já existem. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar uma parada sobre, oh meu Deus, o cara tá descobrindo a roda, ele tá redescobrindo a roda, algo que já existia, mas agora ele percebeu. É exatamente isso que eu quero falar com vocês. Porque, meus amigos, hoje pela manhã, como vocês viram, saiu o suporte para Rescue Ace, como você pode me acompanhar comentando sobre nesse vídeo aqui em cima. Decks do Tactical Try, né, do último Tactical Try lá do OCG, que é o Exorcist e agora o Rescue Ace, receberam suportes e o Rescue Ace é um deles, né, como vocês me acompanharam no vídeo pela manhã. E aí, mano, sinceramente, a gente deu uma olhada nos suportes, né, que é esse aqui, o Quick Attacker e o novo Link, e, sinceramente, os suportes, eles são decentes, e assim, a gente sabe que nem todo suporte precisa quebrar o deck, transformar ele em Tier 0, até porque o Rescue Ace, ele foi relevante no formato até pouco tempo atrás, como eu comentei no meu vídeo, eu comentei hoje pela manhã com vocês. O Exorcist nunca teve relevância, fora uma semana que ele ganhou o ICS enquanto o Tier Limit era Tier 0, mas foi por um contexto muito específico. O Exorcist é sempre deficiente e tal. O Rescue Ace, ele teve relevância no formato há não muito tempo atrás. Então, sinceramente, tá ligado? Sabe qual é? Então, pois é, o Rescue Ace precisava ter suporte quebrado? Não necessariamente. Ficamos tristes com esses suportes novos? Se você gosta de Rescue, pode ser que sim, você tenha ficado triste. Mas, uma coisa que eu não sabia e que talvez, obviamente você jogador de Rescue já sabia, é que na verdade a Konami já deu suporte pro Rescue Ace. E esse suporte são nada mais nada menos do que esses robôs feios pra caralho aqui, ó. Os RB, Rebel Bots. Eu não sei qual que é o nome desse deck na verdade, mas, cara, são umas cartas de um arquétipo TCG exclusivo que eu nunca ouvi falar antes. E aí, eles preenchem muito bem o deck de Rescue Ace, inacreditavelmente bem. Eu não sabia disso. Se você não sabia disso também, cola comigo porque eles ornam decentemente também com os novos suportes. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Bom, então aqui na tela, só pra gente recapitular, nós recebemos esse suporte aqui pela manhã, né? O suporte de Rescue Ace. Então, tem o Quick Attacker aqui e tem também o Arbitrator, que é o Link 4. Esse caba já dá pra ver as falhas dele, né? Porque basicamente o que ele faz é devolver um outro Rescue Ace card. E uma coisa que eu não comentei no vídeo pela manhã é que você pode embaralhar trap, que você compra também, né? Não precisa ser só monstro. Então, mãos de hidrante sozinho, por exemplo, porque, beleza, o Airlifter faz play sozinha, o Emergency com Rescue ruim na Rescue monstro faz play sozinho também, o hidrante sozinho não faz play. O hidrante com alguns rescues ruins fazem play, como o Preventer. Ruim que eu digo que não faz nada sozinho, né? Então eu chamo de carta ruim. O Quick Attacker aqui, ele dá valor para essas cartas, então ele te dá a jogada, né? Então o Quick Attacker com carta ruim, incluindo o Trap, vira full play. Então isso é ok, sabe? Por outro lado, é um pouco esquisito o build do deck que você vai fazer, né? Ele tem um outro efeito que é como se fosse um Lone Fire, que você pode tributar essa carta, você não pode fazer o summon do extra deck para restore exceto de fogo, monstro de fogo. Além disso, você pega um Rescue Ace monstro, e aí do deck pra tua mão, mas se somente o oponente controla monstro, você pode special summon ele da tua mão. E importante essa parte, tá? Somente se o seu oponente controla o monstro, você não. Então ele é o único bicho no campo que você tributou, aí você não tem mais monstros, iria buscar o bicho pra mão, aí você baixa ele pro special summon. Ele nem é um Lone Fire, tá? Então esse bicho, ele é interessante pro deck de Rescue puro, mas tá longe de ser uma carta com um nível de poder que a gente imagina pra atualidade. Na verdade, até pra algo aceitável, sabe? Então é esquisito. Tanto que o Lithium postou um vídeo hoje com o replay do deck de Rescue e ele não conseguiu nem fazer o deck puro. Ele botou lá os Mitsurugi, sabe? Tipo, o impacto dessa carta é nulo. Ele teve que meter Mitsurugi e tem um one-off dessa carta que ele usa lá. É isso, tá? O Link 4 ele é diferente, ele é melhor, tá? Ele ajuda o teu endboard e tal, e ele é genérico pra fogo. Então, como a jogada de Rescue sempre tende a chegar na princesa, fazer ele é bem tranquilo, e aí ele ajuda junto com as tuas traps, mas o Turbulence tem que ter ligado pra ele ser realmente bom, né? Então, essas são as cartas, e vocês já acompanharam o vídeo pela manhã. E aí, mano, é isso mesmo, o suporte é tão bom que os caras
enfim, estão tendo que meio que forçar um pouco a barra pra poder fazer o deck rodar, né? Não necessariamente, dá pra rodar, mas assim, se você viu algum replay da galera postando os jogos com isso aqui, você vê que sempre tem que ter muita carta pra poder jogar, porque uma hand trap machuca muito forte, e aí esse cara, ele não trabalha com economia de cartas, muito pelo contrário. O que foi um pouco decepcionante, tendo em vista que nós estamos em 2025. Mas enfim, como eu disse, não precisa que o suporte venha pra quebrar o deck e transformar ele em tier 0. Mas aí é que entra a parada de um deck que eu não conhecia, que é esses RB aqui. Esse deck, cara, ele é um TCG exclusivo, com um deck todo focado em máquinas. Veio duas levas diferentes, uma na Duelist Advance, na coleção de julho, e veio outra na Doom of Dimensions, que saiu recentemente. As cartas Doom of Dimensions são meio esquisitas, mas as cartas que já existiam já conseguiam colar legal com o deck de Rescue Ace. Esses bichos são máquinas, e não necessariamente o deck de Rescue Ace é tudo máquina, né? Porque o Airlift é o Warrior, o Impulse é o Warrior, mas os bichos que você usa pra jogar geralmente são máquinas, né? Que é o Preventer, é o Turbulence e o Hydrant, que são as principais cartas, né? Eles são máquinas, e aí você consegue ligar legal e dar uma camada de força pro teu deck que a engine de Rescue não tem. Só pra você ter uma noção, o que dá pra fazer com esses carinhas aqui. Passando rapidamente pelos efeitos deles, todos eles são maquinazinhas, tá? E aí eles têm... esse cara aqui, por exemplo, ele é máquina de fogo. Esses dois aqui em cima são máquina de terra. E o nível escala, né? Sai um nível 3, 4 e 5. 3, 4, 5. É um deck de Link, então veio um Link 2 e um Link 3 na primeira leva. E uma Field Spell, além de uma Spell. Todas essas cartas são bem usáveis, elas são bem interessantes. A segunda leva que veio agora no Doom of Dimensions tem esse Link 3, que serve uma trap do deck. Veio um Link 8, um nível 8, um nível 8 e um nível 6, além de ter vindo uma contínua, a trap e essa counter. Essa leva de suporte aqui não é tão legal, tá? Não põe tanto o bagulho pra frente, fora ser um deck puro. Mas enfim, qual é a parada desse deck aqui? É o seguinte, todos os monstros vão ter, desses monstrinhos que a gente vai usar, eles têm uma característica. Se você não controla monstros face-up ou somente RB monstros, você pode pressionar essa carta da tua mão, como suma inerente, tá? Todos eles têm a mesma característica. Esses três aqui, ó, eles entram, esses três, tá? Eles entram da mão se você não controla monstro ou se você só controla RB monstros. Além disso, eles têm um efeito que é engraçado, porque eles interagem através dos monstros de main deck. Essa é a forma de interação. Que basicamente eles vão ter um efeito, que vai ser um efeito que você vai usar se o monstro de main deck, esse aqui por exemplo, tiver linkado com o monstro RB. Que ele diz o seguinte, ó, durante a main phase esse cara está linkado com o RB Link Monstro. O que significa isso? Tem que ter um Link RB apontando para esse cara. Ele diz que o efeito é quick, você paga 500 de vida, escolhe um monstro que o oponente controla, destrói ambos, o monstro do oponente e essa carta. Então essa é uma forma de interação que você tem, tá? Você baixa ele, o Link RB vai estar apontando para esse cara, e aí no turno do oponente ele dá efeito. Efeito, vou estourar o teu bicho e o meu, beleza? Beleza. Os dois morrem. Isso trabalha diretamente com a Field Spell, que é uma carta interessante, ó, porque essa Field Spell aqui, ela é um rota, quando você ativa, você busca um RB card do deck, qualquer carta, tá? Toda vez que o oponente, que o monstro que o oponente controla é destruído por batalha ou efeito, você ganha 500 pontos de vida, o deck paga muita vida, então ganhar vida é relevante. E aí se um face-up RB que você controla deixar o campo, por efeito de carta, pode ser o teu efeito também, você faz summon de um RB do teu deck, tá? Então, se você tem a Field Spell, e a gente pega a Field Spell com o Link 2, né? Ele é feito com 2 machines genéricos, e se ele é Link invocado, você pega uma RB Spell do deck. Então, eu pego a Spell, ativo, pego as cartas e tal, passo com esse carinha no campo e a Field Spell. E aí, obviamente, vai ter um RB Link no campo. Se eu der o efeito desse cara, eu destruir o monstro do cara e o meu, destruo ambos, triga a Field Spell vai poder invocar um outro RB do deck. E aí o outro RB também gera interação. Porque esse carinha aqui, ele entra da mão, né? Igual o outro ali, ele entra da mão se o campo tá limpo ou se você controla RB monstro. E aí ele diz que quando o oponente ativa uma Spell Trap, né? Ou um efeito de Spell Trap, e essa carta tá linkada em um RB Link monstro, Quick Effect, você pode pagar 700 de vida. Destrói essa carta aqui, e aí se fizer, você nega o efeito da Spell Trap do oponente, e se fizer, destrói a carta dele, tá? Então, uma jogada bem simplona desses RB aqui, né? Por fim, esse outro cara aqui, ele diz que
se esse card é linkado com o RB Link Monstro, você pode pagar 1000 de vida e escolher até 2 cartas que o oponente controla. Destrói elas e essa carta. E se fizer, inflige 500 de dano no oponente. Opa, então o outro cara lá mata 2, esse aqui mata 1, esse aqui mata 2. E o mesmo vale. Se você tiver Field Spell Trigger, invoca um outro deck que esse cara nega Spell Trap, tá? Os links. O Link 2 é a estrela do show, porque ele é quem liga tudo. Ele é feito de maneira genérica com 2 máquinas. E se ele é Link invocado, você adiciona um RB Spell do deck. É o efeito que a gente vai usar. Esse Link 3 aqui, ele tem o efeito que ele não morre, né? Se ele tiver linkado com os bichos ali, ó, ele ganha ataque igual ao total de RB, que ele aponta para. Ele pode fazer o segundo ataque em cada Battle Phase. Ele não pode ser tido por batalha ou efeitos. E durante a Main Phase, você pode adicionar um RB Card deck pra tua mão. Link 3 tranquilo, que tá aqui pra ser o endboard, pra apontar pros teus RB, pra eles serem quicks e darem efeito pra interagir com o oponente. Monstros de main deck, tá? Uma parada que tem é que esses monstros de extra deck, eles são fraquinhos, tá? 500 de ataque, 1500 de ataque. Ele ganha ataque dos RB que aponta pra ele, mas eles são fraquinhos. Porque tem uma restrição. Se você usar alguns efeitos aqui, ó, você não vai poder invocar monstros, exceto Machine, do extra deck, tá? Exceto Machine, com 1500 ou menos de ataque. Então você não pode invocar Princesa, por exemplo. Fica esperto. E aí, por fim, tem uma Spell, que não é uma vez por turno, tá? Ela diz que você faz summon de um RB do teu deck ou extra deck com o nome diferente dos monstros que você controla. Se um RB que você controla é destruído por batalha ou efeito, você pode pescar teu cemitério no lugar e você não pode fazer summon do extra deck no turno que você ativou essa carta, exceto máquina com 1500 ou menos de ataque original, tá? Então eu posso invocar esse Link 3 aqui com essa Spell. Se eu tenho essa Spell, eu ativo ela, eu posso invocar os RB de main deck do deck? Posso, mas eles não fazem nada. Eles são ruins porque eles não entram e buscam cartas. Eles entram na mão, tranquilo, mas eles não buscam cartas, tá? Se eu tiver 2, eu baixo. 2, eu faço o Link que pega Field Spell e eu ativo a Field Spell que eu pego uma carta. Beleza. Você tem essa carta sozinha, eu ativo ela, invoco esse Link 3, ele dá efeito, ele pode pegar uma carta. Aí eu tô jogando, tá? Mas você não pode fazer summon do extra deck, exceto máquina de 1500 ou menos de ataque, tá? Então essas são as cartas, mano. Tem essas outras cartas aqui que sinceramente eu nem vou passar por ela. Esse Link 3 ele seta uma trap do deck, você pode setar a counter. A counter aqui ela diz que quando o oponente tiver um efeito de monstro enquanto você controla o RB, você destrói o monstro que você controla. Se fizer negativação, e aí se fizer você destrói a carta, e aí ganha 2000 pontos de vida. É basicamente isso, tá? Agora, pra gente dar uma olhada aqui de fato nas jogadas, vamos pro DB, mano. Porque essa jogada aqui, ela te propicia. Essa engine, ela te propicia algumas coisas dentro do Haskell. E aí, assim, pode ser que você já soubesse disso, eu não sabia. Então eu tô conversando, eu tô fazendo um vídeo pra mim e pras pessoas que não sabiam, assim como eu, mais ou menos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma jogada, que é o seguinte, cara. O hidrante, como vocês viram... Deixa eu trocar essa tela. Cacete. Como vocês viram lá no vídeo que eu postei pela manhã pra vocês, o hidrante sozinho não constrói play. Normal Summon hidrante, pego o Preventer. E agora? Eu vou pra onde? Eu não faço mais nada. Eu vou ter que linkar o hidrante pra baixar o Preventer, pra fazer um Link 2, pra fazer a princesa, pra invocar alguém e passar com a princesa e o Swarm Ship no campo. Não faz nada. 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 Tá? Então é muito esquisito. Mas aqui a gente joga. Olha só. Se eu tiver um hidrante, eu dou normal summon do hidrante, efeito hidrante, aí eu pego o Preventer. Até aqui igual. Beleza, você linka esse hidrante pra fazer um máquina importante, que é o Clockwork Knight e é um Link 1. Beleza, o Prevent entra na mão, banindo ali o hidrante do cemitério. Os 2 máquinas no campo vão virar o RB. Tá aí, ó. Você fez o Link 2 RB. O Link 2 RB é feito com 2 máquinas genéricos. Se ele é Link invocado, eu pego uma RB Spell do deck. Toma. Peguei a Field Spell. Mas o Prevent caiu no cemitério. Então ele invoca o hidrante do banimento. Peguei a Field Spell aqui pra mão. Ativo a Field Spell e aí eu posso pegar um RB Card do deck pra mão. Pego aqui o monstro. Por que eu não pego a Spell pra invocar do deck ou pra invocar o bicho de extra? Porque eu quero passar pela princesa. E a princesa tem mais de 1500 de ataque. Então não dá pra fazer. Fica ligado nisso, né? Peguei aqui esse bichinho. Beleza. Não dá pra invocar esse cara pro Special Summon da mão porque eu controlava o hidrante, tá? E aí ele só entra da mão se os monstros, eu não tiver monstro ou só tiver RB no campo. Então juntei os dois que estavam no campo pra fazer o Link 3, que é esse cabo aqui. Ele vai dar efeito, opa, eu baixei esse amigo, aí invoquei, dei efeito dessa carta pra pegar o outro amigo. Beleza, e aí ele também entra da mão. Tá aí, ó. Beleza. Isso aqui já me dá um endboard pra eu ter interação, como vocês viram, né? Esse cara aqui, ó. Ele nega Spell Trap do oponente. Esse maluco, ele mata uma carta do oponente ele mesmo. Aí você triga a Field Spell pra invocar o outro deck e vai matar mais 2 cartas do oponente. Só aí eu tenho uma interação de pop, eu tenho uma interação de negação de um monstro. E aí vai vindo o deck um cara que vai popar mais 2 vezes. É isso que eu tenho de interação, tá? Beleza? Mas aqui é pra mostrar Haskell Ace, né? Então, pra mostrar isso aqui, vocês estão vendo como que o Haskell, com o hidrante que não vira nada, como que ele vira uma jogada. Aqui eu já tenho interação, beleza?
mas a gente vai continuar jogando. Eu vou transformar esse bichinho nível 4 num outro Clockwork Knight, ó. Vou transformar em outro Clockwork Knight. Pode somente usar cada efeito uma vez por turno. Beleza, então eu não dei efeito do Clockwork até agora. Vou dar efeito dele agora. De jogar esse caba fora pra invocar outro do cemitério. E eu tenho que invocar o nível 4. Por quê? Porque isso triga a Field Spell. A Field Spell diz que se um monstro meu sair do campo por efeito, né? Se um Face Up RB deixar o campo por efeito, pode ser meu efeito, tá? Eu posso fazer suma de um RB do deck. Tá aí, ó. Então, você pode somente usar esse efeito uma vez por turno. Você pode somente ativar um por turno, tá bom. Então, triga Field Spell pra invocar um outro nível 4 do deck. Por que eu quero dois nível 4 aqui? Porque eu vou juntar os dois pra fazer o Exceed do King Dempsey. O que o Dempsey faz aqui, né? Porque eu não tô jogando de Rescue ainda direito, né? O que o Dempsey faz? Ele entra, ele pega um guerreiro de fogo do deck pra mão ou joga do deck pro cemitério. Então eu vou jogar o Airlifter do deck pro cemitério, e aí no campo você já sabe o que vai virar, né? Vira princesa, efeito princesa, revive o Airlifter, efeito Airlifter, pega o Emergence, ativa o Emergence, invoca aqui o Preventer, mata o Airlifter, efeito do Preventer, mostra as cartas, do Preventer não, né? Do Turbulence, perdão. Efeito do Turbulence, mostra as cartas, acerta, tum, 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 beleza? E agora eu junto os dois que ficaram ali no campo, ó, e faço o Link 4, tá? Esse Link 4 vai dar efeito aqui, eu posso pegar a Field Spell. A partir daqui eu não vou ter muito o que fazer depois, né? E a minha jogada meio que acaba aqui. Então, dessa forma, eu posso ativar ou não o campo, né? Porque eu não tenho carta pra buscar, o hidrante não ficou no campo ainda. Quando chegar no turno do oponente, eu posso ativar a Quick, que revive o hidrante, tá? Aí eu ativo essa Quick aqui, que revive o hidrante. Eu vou ter hidrante no campo, então eu posso ativar a alerta buscando do deck. Aí eu posso pegar o Impulse, enchain o efeito do oponente, eu dou o Impulse pra invocar o Preventer do deck. Aí eu vou ter hidrante, Preventer, que dá book no oponente, duas traps e o meu bicho popando duas cartas e princesa voltando do cemitério, que é a jogada de Rescue Ace. Então, o hidrante agora vira, se eu usar essas cartas, vira full combo de Rescue Ace. Agora sim o hidrante vira full combo de Rescue Ace. Se eu usar os RB. Vale a pena? E aqui a gente nem passou pelo bicho novo. Passamos pelo Link 4. Ele é interessante de endboard. Até porque seria o Stormship aqui. É melhor ter ele. E aí? O que você achou? Mas tem mais coisa, é óbvio, né? É óbvio que a gente vai ter mais coisa. Uma outra parada, como é engine de máquina, dá pra gente pensar numa jogada com Scrap Recycler, que é o seguinte. Normal Summon Scrap, efeito Scrap e Dump o Lion. Pô, ter mais brick? Mas eu tô fazendo uma demonstração. Você vai saber se vai usar ou não. Dump o Lion, efeito o Lion, cria um token. Beleza, com o Scrap você transforma no Clockwork Knight. Clockwork Knight efeito, dá alvo no máquina que tá no campo, que é o token, e invoca o Scrap Recycler. Efeito do Scrap e Dump Hidrante. Ok. Eu vou juntar dois pra poder fazer agora, dois máquinas, né? Tá aqui, ó, uma máquina, outra máquina, pra poder fazer o RB. Tá aí, eu fiz de novo o Link 2. O Link 2 pega a Field Spell. Eu ativo a Field Spell e pego um bichinho aqui do deck. Eu mostrei esse cabo de fogo, mas enfim, eu peguei o nível 4. Special Summon do nível 4, porque eu controlo só um RB, né? Pum. Fiz a princesa. E aqui eu tenho basicamente uma jogada de Beatrice jogando Snake Ash, né? Uma jogada de Beatrice jogando Snake Ash no Fiendsmith. Porque agora eu transformei dois bichos de efeito no campo em uma princesa. E eu não tô locado, tá? Eu não tô locado em máquina, não tô locado em nada disso, por enquanto, porque eu não dei nenhum efeito pra além. Ó, esse cabo, se ele é link invocado, ele pega um RB Spell. Só isso. Se a Spell é ativada, eu pego um RB do deck. Tá, mas eu não usei nenhum efeito extra que me locasse. Então eu fiz a princesa, tá? Efeito da princesa revive o hidrante. Beleza. E agora, efeito hidrante. Tá, mas eu vou pegar o Turbulence, eu vou pegar o Preventer. Eu não passei por nada de Rescue Ace. Tá esquisito ainda, né? Aí é que entra a nova carta, mano. Mas não é a nova carta do main deck, não. É o Link 4. Porque eu posso pegar o Airlifter com o hidrante aqui, nesse spot. E agora eu posso linkar o hidrante com a princesa e fazer o novo Link 4. Tá aí, ó. Link 4 é feito. Eu pego a Field Spell. Eu já dei normal summon do Scrap Recycler, então eu troco o campo, ativo a Field Spell, e a Field Spell me deixa dar um Double Summon de um Rescue Ace. Então eu baixo o Airlifter com Double Summon, efeito Airlifter, e agora eu pego pego o Emergence, ativo o Emergence, invoco o Turbulence, e aí eu dou o efeito do Turbulence e seto as cartas do deck. Tá aí. Então eu consegui construir também uma jogada a partir de um bicho aleatório que é o Scrap. Tem que usar Scrap, tem que usar o RB e o Rescue Ace? Sim, esquisito. Mas eu tô fazendo uma demonstração, tá?
tô ativando aqui a Rescue no turno do oponente, tá? Quando chegar no turno do oponente, a gente ativa a Rescue, invoca o hidrante do cemitério. Nisso, deve ser Open Game State, né? Então, o nosso amigo já dá efeito e mata uma carta do oponente, ó. Toma, pop. Tá dando agora o alerta, porque como eu controlo o hidrante, eu posso buscar um Rescue Ace do deck. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei, né? Eu pego o Impulse. E nisso, como eu ativei uma Spell Quick, eu dou efeito de novo do Link 2 e pop, uma segunda carta do oponente. Estourei 2 cartas dele. Quando ele ativar algum efeito de monstro pra me punir, eu posso dar o Impulso. Eu posso dar Impulso e Chain Trap, sabe? Chain Contain, pra negar o efeito dele, só pra deixar trigar o meu Impulso. Aí eu descarto o Impulso. Eu posso invocar o Drone, se eu quiser comprar cartas, ou então eu posso invocar o próprio Preventer. Como eu tenho o Rescue do lado, o Preventer vira Book. Aí eu buco um monstrinho do amigo. Ok, aí eu posso ativar as minhas 2 traps e tenho Princesa pra voltar do cemitério. É uma jogada forte. É claro que a tua decklist vai ficar muito da esquisita se a gente for jogar desse jeito, com Scrap, com os RB e tal. Talvez isso acabe sendo mais um deck de combo, né? Um deck de combo no sentido de o Rescue Ace vai ser usar uma engine micro. Ou então, você não vai ter espaço pra usar tech direito. Mano, você vai ter que ter um deck de 45, 46, 48, 50 cartas. E aí você faz uma parada mais combo, assim, sabe? Ser mais explosivo. Vale a pena? Não sei. Tá bom, mas aí a carta é esquisita. E se eu usar o Airlifter, só o Airlifter? Eu uso carta esquisita e tal. No caso, só o normal summon do hidrante buscando as cartas. Deu pra ver uma jogada, que é uma jogada que não tinha antes. Tem a jogada do Scrap, mas se a gente for jogar padrãozinho aqui, que é com o Normal Summon Airlifter, que é o único one card play que o deck de Rescue tem. Normal Summon Airlifter, pega o Emergency, se tiver Emergency, invoca o hidrante, efeito hidrante, pega um Turbulence, efeito Turbulence, banidor do cemitério, pum, pum, efeito Turbulence, seta 4 do deck, então seta Extinguish, Contém, Alerta e Rescue, ativa a Spell Quick agora, pega o Preventer e agora eu linko 2 máquinas no campo e transformo no RB, efeito do RB. E ele pega a Field Spell. Pega aqui a Funk Dock, ativa a Field Spell, pega o serrinha aqui, né? Baixa ele enquanto eu não controlo outros bichos, né? Pra ser legal esse summon. Efeito Prevent, entra comendo o hidrante do cemitério. Aqui é a jogada que eu iria passar por dentro de Princesa, fazer o Link 4, tananã. Como vocês já viram no vídeo de manhã de hoje, né? Agora a jogada é diferente. Você vai juntar 2 deles aqui pra poder fazer esse amigão, que vai dar efeito ali do Preventer no cemitério pra reviver o hidrante. E ainda não estou locado. Não estou locado, tá? Esse caba, por enquanto, ó, ele não me loca em nada. Então ele vai dar efeito e vai poder pegar essa spell aqui do deck. Mas agora que eu ativei essa spell, eu tô locado sim. Então eu não fiz princesa. E aí, se você ativar essa spell, você pode invocar esse caba do deck. Lembra que eu disse que os monstros de main deck são interações? Então, se você fizer jogar desse jeito, eu não passei pelo Link 4, tá? Eu não passei pelo Link 4 de... Não passei pelo Link 4 de Rescue e também não passei pela princesa. Porque se você for ativar essa carta aqui, você vai ficar locado. É isso, né? Você vai ficar locado. Então... o que dá pra você tentar fazer é uma parada tipo... Agora que eu não pensei na hora, né? Porque eu sou muito burro. Esse cara pega qualquer carta, né? Qualquer RB carta do deck. Então, se você ativa ela e invoca esse caba do deck, acabou meu turno. Eu não posso fazer mais nada, né? Porque esse... E aí, de novo, esse caba, ele nega Spell Trap. Certo? Ah, não. Esse aqui destrói ambos, né? O nível 3 destrói ambos. Triga a Field Spell e invoca o outro do deck, o Vulcan. Esse maluquinho aqui, a roda, a serra, ele nega Spell. Aí, beleza, nega Spell Trap. Tenho as minhas cartas Rescue setada. Tenho o Preventer no Grave que eu posso invocar de volta do cemitério. Pra ter mais uma interação, ter um book. Então, eu tenho essas interações, né? Isso popa uma carta que vai invocar o Vulcano, que popa 2 cartas. Esse cara nega Spell. Tenho as minhas Traps Rescue, que como o hidrante tá no campo, você soma o efeito. E tem o Preventer vindo do cemitério. Mas uma coisa que dá pra você fazer é, ao invés de pegar essa Spell, eu pego direto a trap. Eu até mostrei aqui com a spell, eu posso invocar esse cara que popa uma carta, ou eu posso buscar esse caba que seta uma trap do deck, tá? Ao invés de invocar esse caba do deck, eu posso invocar o Link. O Link seta a trap counter do deck, né? Aí eu tenho uma counter trap, aí você tem que usar uma counter trap no teu deck. Você quer usar isso? Eu acho que o mais seguro é usar isso aqui. Ou então, ao invés de você pegar a spell que invoca esse cara que popa carta, ao invés disso, você pode simplesmente pegar a counter direto. Pega a counter direto, não passa com esse cara, passa com a counter, seta a counter, e é isso aí. E se você fizer isso, tudo bem, você tem que terminar com o RB no campo pra counter ficar viva, né? Mas se você fizer isso, você não tá locado, né? Porque se só buscar com esse cara, você não fica locado. Quem lock é a spell. Então, se for o caso, e você pegar a counter e setar a counter, dá pra gente continuar linkando, né? Eu não sei se dá pra continuar linkando, tipo, tirar o hidrante daqui,
Dá pra tirar o hidrante daqui, ó, com esses amigos, fazer uma princesa. A princesa revive um fogo, aí eu junto. A princesa revive um fogo. Mas eu não vou ter nenhum outro bicho, né? Eu não sei se eu consigo fazer o Link 4. Realmente eu não sei. Eu acho que isso aqui é o teto máximo, né? Mas enfim. E isso é o que a gente consegue fazer. Mano, aí aqui tem um esboço. É óbvio que não é essa decklist, tá? Tanto que tem um Mokemoke. Ou você acha que eu vou usar o Mokemoke no deck? Eu só coloquei as cartas no deck, sendo as cartas necessárias pra você jogar. Tem combinação de combo que você consegue fazer com essa spell, junto com algum outro bichinho. Essa spell te ajuda a chegar em lugares bons, mas ela te loca. Se for o caso, talvez você não use ela, ou use só o one-off dela, né? Só pra você poder buscar no momento específico que você precise. Aqui eu tô usando os 3 Impulse com as cartinhas one-off de Rescue. Inclusive eu até deixei esse bichinho de one-off aqui. Talvez você tenha que diminuir a engine, não tenho certeza. Como o hidrante vira one card play, usar 3 dele é bom, sabe? Porque aí você já tem camadas pra fazer jogada. Lembrando, 2 máquinas no campo é jogada de RB, porque vira o Link 2 pega o campo e você tá jogando. Os monstros de RB, eles são interações que não precisam vir do extra. Então é um ponto de atenção. Junto com as traps também é a interação que não vem do extra. Então, tá ligado? Não sei se isso é questões positivas o suficiente. Parece tudo muito apertado, mas o Rescue já é apertado. E sinceramente, esse suporte aqui sozinho, ele deixa bastante a desejar. Bastante. Eu não sei se os RB são os suportes que o Rescue precisa, mas é um suporte que tá aí. Já existem essas cartas e você já pode usar no Rescue. Enquanto os suportes novos ainda não. E mesmo que eles cheguem, deixaram a desejar, jogador de Rescue. O que você acha? Se você joga de Rescue, certamente você já conhecia essas cartas, mas se você ainda não conhecia, é isso que eu tenho pra te dizer. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau.